Aqueles que nos visitam, nós temos por hábito aqui na igreja expor a Bíblia, livros, porções da palavra de Deus, e hoje nós chegando ao fim da exposição das cartas de Pedro. Se você encontrou a primeira carta de Pedro, vá um pouquinho mais adiante e chegue até a segunda carta de Pedro, capítulo de número 3, a partir do verso de número 11. Essas são, meus irmãos, as últimas palavras do apóstolo Pedro. Aqueles irmãos que estavam dispersos das suas casas. Nós lemos lá no capítulo 1, no versículo 1 da primeira carta de Pedro, que ele endereça esse escrito a um grupo de irmãos que tiveram que fugir das suas casas, porque a perseguição estava cada vez mais acirrada contra os cristãos, e para não morrerem, para não serem presos, eles fugiam de casa literalmente. Não arrumavam suas mudanças, não contratava caminhão de frete. Quando muito juntava ali algumas coisas, as crianças, e eles fugiam de casa. Esse é o contexto, esse é o cenário, é o ambiente das cartas do apóstolo Pedro. E agora ele chega então nas suas últimas palavras. Aliás, desde a primeira carta já são as suas últimas palavras, porque o próprio Pedro vai ser morto, martirizado, pouco tempo depois do final dessas cartas que ele escreve. Então nós temos que ler o texto com essa empatia, como se Pedro estivesse falando a nós as suas últimas palavras. Por isso nós precisamos compreendê-las, para que a gente possa usufruir desta verdade. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 11 até o 18. Se todas essas coisas serão assim destruídas, e Pedro remete aqui ao contexto imediato do capítulo 3, que o irmão Oséias expôs no domingo passado, onde Pedro fala que vai chegar o tempo do juízo, o dia do Senhor, aonde todos vamos prestar contas a Deus, onde até a própria terra, a natureza, o céu, os astros também vão passar por esse tempo de juízo, de provação. E o final do verso 10, na minha tradução, diz: a terra será descoberta, como que se no dia do juízo a terra vai ser purificada. Uma das ideias do capítulo 3 não é uma destruição absoluta, completa, um aniquilamento completo da terra e do universo, mas senão uma purificação, uma transformação. A semelhança do que aconteceu no Gênesis com Noé, as águas do dilúvio não aniquilaram a terra, as águas do dilúvio purificaram, matando os pecadores. E essa é a ideia que Pedro traz aqui. O dia do juízo vai exercer condenação sobre os falsos mestres, que ele está exortando os seus leitores. E é nesse dia do juízo, onde Deus vai exercer o castigo contra os falsos mestres, nós, o povo de Deus, seremos salvos e estaremos na eternidade. Então, o Pedro, a partir do verso 11, ele diz assim: se vai acontecer esse dia do juízo, do dia do Senhor, aonde tudo vai ser julgado, a terra será purificada, um novo céu e uma nova terra virão. É aí que Pedro faz então a sua pergunta, no verso 11: que tipo de pessoa deveis ser? Se haverá um dia de juízo, um dia de prestar contas a Deus, o dia em que todos nós vamos nos apresentar ao Senhor, almejando, pensando neste dia, que tipo de pessoas nós devemos ser diante desta verdade? Esta é a pergunta que Pedro faz.
Mas ele responde a pergunta. O que ele diz, irmãos? Pessoas que vivam em santidade e piedade. Verso 12. Aguardando e esperando ansiosamente a vinda do dia do Senhor, a vinda do dia de Deus. Por causa deste dia, os céus se dissolverão pelo fogo, os elementos ardentes derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Se agora a maldade e o pecado habitam neste mundo, os novos céus transformados, remidos, purgados, purificados, vão habitar, e lá será um lugar de justiça. 14. Por isso, amados, desse mesmo pensamento de Pedro, enquanto aguardais essas coisas, enquanto a gente aguarda o dia do juízo, do julgamento, o dia de Deus, esforçai-vos, para que não sejais achados, para que sejais achados em paz com Ele, imaculados, ou seja, sem mancha, sem mácula, sem defeito e irrepreensíveis. Ou seja, no dia que se manifestar o Senhor para o juízo, nós deveremos nos apresentar a Ele em paz, imaculados e irrepreensíveis. Considerai como salvação a paciência do Senhor. Por que Jesus está demorando tanto para voltar? Isso é graça, é paciência do Senhor. Devemos aproveitar esta aparente demora. Considerai como salvação, como uma oportunidade, essa paciência do Senhor. Assim como o nosso amado irmão Paulo também nos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi concedida, a exemplo do que faz em todas as suas cartas, falando acerca dessas coisas. Então, Pedro aqui remete aos ensinos de Paulo em relação a aguardar a salvação, considerar o dia do Senhor, esperar por esse dia. E segundo Pedro diz, os escritos de Paulo, um pouco difícil de se entender, que os ignorantes e os inconstantes distorcem, assim como os falsos mestres estavam distorcendo os ensinos de Pedro aqui. Os falsos mestres que lá no capítulo 3 estavam zombando da igreja que esperava pela volta do Senhor, mas eles estavam dizendo: olha, não vai ter volta do Senhor, vocês estão sendo enganados. Pedro faz essa referência ao contexto de Paulo. Aqueles que zombavam, distorcem as Escrituras para a sua própria destruição. E o verso 17 e 18 ele conclui dizendo: portanto, amados, sabendo disso de antemão, nós temos um spoiler. Nós sabemos de antemão que vai ter o dia do Senhor, que vai ter o dia do julgamento. Irmãos, e se nós sabemos disso como uma informação privilegiada, devemos aproveitar essa informação. Devemos dar valor a essa informação, porque muitos que são ignorantes em relação a isso serão pegos de surpresa, mas nós não, amados, sabendo disso de antemão, guardai-vos, para que não sejais desencaminhados pelo engano de homens sem princípios, vindo a perder a vossa firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja a glória agora e na eternidade. Amém. Veja, meus irmãos, que Pedro faz esse contraste, ou esses dois momentos, aqui, agora, a glória a Jesus aqui, agora, neste mundo, nessa vida, nesta terra, mas também a glória na eternidade, para todo sempre. Quem desfruta da glória, da presença de Jesus aqui, vai desfrutar dessa glória e dessa presença na eternidade. Eu espero que você faça parte desse grupo. Eu espero que você faça parte desses que desfrutam da presença do Senhor aqui e agora. Qual que é o ensino, meus irmãos, dessa porção das Escrituras? O ensino é que a esperança pelo dia do Senhor, a esperança pelo dia do Senhor nos motiva a viver em santidade e a crescer espiritualmente.
Se nós aguardamos a vinda do Senhor, aguardamos o Senhor Jesus voltar, o que a gente vai fazer? Como nós vamos viver nessa expectativa ou nessa lacuna de tempo do meu nascimento até a volta de Jesus? Pedro diz, nós devemos viver em santidade e crescer espiritualmente. Então, se nós como igreja, eu como discípulo, não estou vivendo em santidade, não estou buscando crescimento espiritual, eu não entendi o que Jesus quer de mim, da minha vida, enquanto eu estou aqui neste mundo. Porque essa é a exortação dele. Enquanto a gente espera a volta do Senhor, eu não sei quantos dos irmãos que estão aqui, dos convidados e amigos, esperam a volta do Senhor, acreditam que Jesus voltará uma segunda vez. A Bíblia nos aponta para isso. Pedro começa o capítulo 3 falando sobre isso, que os falsos mestres estavam zombando no verso 3 dos cristãos, dizendo, saibam antes de tudo, que nos últimos dias virão zombadores, com zombarias, andando de acordo com os seus próprios desejos, dizendo, onde está a promessa da segunda vinda? Quantas vezes, irmão, você já ouviu alguém dizer, Jesus vai voltar, mas já passou 2000 anos, será que ele vai voltar ainda? Você acredita que Jesus vai voltar? Uma promessa que já se passaram 2000 anos. Assim como a gente ouve pessoas duvidando da volta de Jesus, os irmãos a quem Pedro escreve essa carta já estavam lá, ouvindo essas chacotas. Para quem esperar a volta de Jesus? E isso, meus irmãos, tem conexão com a nossa vida. É o que Pedro vai nos dizer aqui. Como que a gente vive enquanto Jesus está voltando? Há duas perspectivas. Se eu almejo pela volta de Jesus, eu vou ter um comportamento. É o que Pedro nos exorta aqui. Mas se eu não almejo a volta de Jesus, eu posso ter qualquer outro comportamento. Se eu não almejo pela volta de Jesus, então eu posso meter o pé na jaca, como se diz. Se eu não almejo pela volta de Jesus, se eu não creio que vai ter um dia do juízo, um dia de prestar contas, um dia de nós estarmos diante de Deus, não importa como eu vivo. Se eu não concebo o dia do Senhor e a volta de Jesus, eu não preciso de Deus, eu não preciso de igreja, eu não preciso de fé, não preciso de religião, não preciso de santidade, de vida piedosa. Eu posso viver como um dissoluto, uma pessoa que vai usufruir e gozar dos prazeres do mundo e da vida, porque afinal não vai ter juízo. Eu não vou precisar prestar contas para ninguém. Mas se nós concebemos a volta de Jesus, se nós concebemos o dia do juízo, aí nós precisamos ajustar a nossa conduta a essa perspectiva, que é o que Pedro está aqui nos exortando nesta noite. Essas são as últimas palavras de Pedro àqueles irmãos. A primeira carta de Pedro, Pedro fala sobre a graça e a esperança para suportar as perseguições. Isso é o que nós classificamos anteriormente dos perigos que vêm de fora. Nós, como cristãos, enfrentamos perigos de fora, afrontas externas, a perseguição, as afrontas, os ataques de Satanás, as ciladas, são coisas que vêm de fora. Já aqui no capítulo 3, ou na segunda carta de Pedro, ele termina nos levando para o crescimento espiritual, para o conhecimento de Cristo. Pedro começa a segunda carta no capítulo 1, falando sobre o crescimento espiritual, o conhecimento da palavra, para nos dar ferramentas para enfrentar os falsos mestres que Pedro descreve em todo o capítulo 2 dessa segunda carta. Então nós temos perigos de fora e nós enfrentamos os perigos de dentro da própria comunidade. E Pedro está escrevendo para nos exortar em relação a isso. Pedro começa tratando da salvação e do conhecimento cristão, da confiabilidade na palavra, para depois advertir contra os falsos mestres e concluir a sua carta dizendo: vivam em santidade. Vivam uma vida correta diante do Senhor à luz das Escrituras. Porque se nós almejamos a volta de Jesus, nós precisamos então viver desta forma. Nós cremos que Jesus virá. E a nossa fé então precisa ser uma fé sólida, para que possa
transformar essa esperança da segunda vinda numa convicção e numa motivação como igreja, para nós permanecermos firmes diante do Senhor. E a palavra de ordem do apóstolo Pedro aqui é: sejam diligentes. Veja o capítulo 1, o versículo 5, aonde Pedro diz: por isso mesmo, empregando todo o vosso esforço, acrescentai a virtude à vossa fé, o conhecimento à virtude. Pedro vai fazendo aqui essa lista de virtudes. Versículo 10 desse mesmo capítulo 1: portanto, irmãos, esforçai-vos cada vez mais por firmar o vosso chamado e eleição, porque fazendo isso não tropeçareis jamais. E o verso 15 da primeira carta: mas procurei esforçar-me, para que depois da minha partida também tenhais lembrança dessas coisas em toda a ocasião. Sejam diligentes, esforcem-se, busquem, esperem a vinda do Senhor Jesus Cristo. E para isso, meus irmãos, Pedro faz duas exortações apenas que eu quero, de maneira muito objetiva, dividir com você nessa noite. A primeira delas é a diligência em viver piedosamente. Desde o capítulo 11, que nós lemos até, versículo 11, até o versículo 16, Pedro então apresenta essa vida diligente. E essa vida diligente, ela nos encaminha para 4 pensamentos mais objetivos. Diligente na conduta pessoal, diligente no testemunho cristão, diligente para o encontro com Cristo e diligente para a evangelização daqueles que ainda não conheceram a Jesus Cristo. Se nós tivéssemos que eleger uma palavra-chave aqui, essa palavra seria esperar, aguardar ansiosamente pela vinda do Senhor Jesus. É uma palavra que descreve uma atitude de empolgação, de expectativa diante da volta de Jesus. Eu não sei, meus irmãos, o quantos de nós já perdemos essa expectativa, essa empolgação, o desejo, a ansiedade pela volta de Cristo. Aquela expectativa que a gente nutre quando um familiar sai de casa e ele precisa retornar e a gente fica aguardando ele voltar, ou aquela expectativa quando a gente precisa buscar a filha que está a 2.000 quilômetros de casa. A gente tem essa esperança, essa expectativa, esse anseio. Eu passei a última semana toda fora, em viagem. Cheguei na sexta-feira em casa, 4 horas da manhã. E a Alice acordou quando eu cheguei. Não sei se ela estava ansiosa, esperando a minha volta, mas é raro ela acordar de madrugada. Mas ela acordou às 4 horas da manhã com a minha chegada em casa. E eu fiquei pensando nessa expectativa, no anseio do coração dela, de esperar o pai voltar para casa, depois de uma semana viajando. Quanto mais, irmãos, nós como filhos de Deus, devemos ansiar a volta do nosso Pai, o nosso Deus, para vir ao nosso encontro, para nos levar até a sua presença, até os seus braços. Quando a gente entende que o mundo, as suas obras vão se dissipar, nós precisamos, irmãos, nos colocar diante dele com esperança. E colocar a nossa esperança unicamente no Senhor Jesus Cristo. Não há outro depósito para a nossa esperança. Enquanto ansiamos pela volta de Jesus, nós não esperamos nas coisas do mundo, nós não esperamos naquilo que está ao nosso redor, colocamos a nossa esperança em Jesus Cristo. Ninguém sabe o dia da volta do Senhor, mas sabemos que todos nós devemos estar preparados para a volta do Senhor. Amém? Não sabemos quando Ele virá. A Bíblia nos dá alguns apontamentos, a Bíblia nos dá algumas perspectivas para nós estarmos preparados ou entendendo, antecipando ou compreendendo essa volta, mas não podemos dizer que vai voltar hoje, amanhã, daqui a 10, daqui a 20 anos. O que nós sabemos é que devemos estar preparados para não desenvolver um coração frio. Estar preparados, irmãos, para não termos uma atitude mundana e para não viver de modo infiel ao Senhor. Imagine se quando Jesus voltar, nós estivermos com o nosso coração frio. Como João disse, haverá porventura fé na terra quando Jesus voltar?
Como está o seu coração? Está aquecido pela palavra, pelo Evangelho, ou está frio, gelado, congelado? Como que nós temos vivido? A atitude que Pedro nos exorta aqui é uma atitude mundana. Como estamos vivendo? Estamos sendo fiéis ou estamos sendo infiéis ao nosso Deus? Irmãos, tudo isso são reflexões que a gente precisa fazer no final dessa carta de Pedro. São pensamentos que a gente precisa trazer para nós nesta oportunidade. Nós temos que viver de forma diligente na nossa conduta pessoal. Versículo 11. Se todas essas coisas assim serão destruídas, que tipo de pessoas devemos ser? Pessoas que vivem em santidade e piedade. Santidade é igual a ser separado do pecado para Deus. Piedade é igual a ter o prazer em viver para Deus e não satisfazer os desejos da carne. Nós, como cristãos, meus irmãos, somos diferentes do mundo, mas não somos esquisitos. Ser diferente é uma coisa, querido, agora ser esquisito é outra coisa completamente diferente. Quando nós somos diferentes, nós atraímos as pessoas. Quando nós somos esquisitos, nós espantamos as pessoas. Então precisamos ser diferentes no nosso testemunho, na nossa conduta. Mas aquela diferença que vai chamar a atenção das pessoas, para que elas possam buscar ser como nós somos. Verso 12, verso 13, diligência no testemunho cristão, aguardando e esperando ansiosamente a vinda do dia do Senhor. Por causa desse dia, os céus vão se dissolver pelo fogo, os elementos ardentes vão derreter. Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra. Nós temos que viver, irmãos, essa vida diligente em relação ao nosso testemunho. Enquanto aguardamos a vida do Senhor, nós temos que ser pessoas que marcam a sociedade de uma maneira diferente. Nós precisamos apontar o reino de Deus para aqueles que ainda não conhecem a Jesus Cristo. Nós precisamos orar para que Deus cumpra a sua missão, cumpra o seu papel, para que Deus possa completar a sua obra. Nós, como cristãos, temos o dever de viver uma vida cristã que testemunhe para aqueles que ainda não conhecem a Jesus Cristo. Dirigentes também no nosso encontro com Cristo, ou nesse aguardar do encontro com Cristo, verso 14, por isso, amados, enquanto vocês aguardam essas coisas, esforçai-vos para que sejam achados em paz, imaculados e irrepreensíveis. Dirigentes, para nós estarmos preparados para esse encontro com o Senhor Jesus Cristo. Dirigentes aguardando a volta dele, ansiando pela vinda do Salvador. E no verso 15, no verso 16, dirigentes em relação à proclamação da palavra aos perdidos. Considerai como salvação a paciência do Senhor. Então, nesse tempo que Jesus está ainda por vir, nós como cristãos devemos ser dirigentes na pregação do Evangelho àqueles que não conheceram a Jesus Cristo. Esse versículo 15 e 16, ele está ligado ao verso 9, que diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a considerem demorada, mas Ele é paciente convosco, e não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. Irmãos, nós não podemos esperar pela volta de Jesus de braços cruzados, esperar pela volta de Jesus enclausurados aqui nas quatro paredes do templo, esperar pela volta de Jesus dentro das nossas casas. Nós aguardamos pela volta de Jesus, mas proclamando a palavra para que todos possam ter a oportunidade de crer e ser salvo. Isso nos leva a refletir como está a nossa vida de testemunho cristã, a nossa vida de evangelização, a nossa vida de forma que a gente possa tocar pessoas. Qual foi a última vez que nós convidamos alguém para vir à igreja conosco? Quando foi a última vez que nós falamos de Jesus para alguém que ainda não se converteu? Será que de fato nós queremos que ninguém se perca, que todos possam chegar ao arrependimento no dia da salvação? Nós estamos hoje, irmãos, com 80 membros, vamos arredondar a conta.
Imagine se cada um de nós ganhar apenas uma pessoa para Jesus durante o próximo ano. Em novembro de 26, nós vamos estar com 160 membros aqui na terceira igreja. Você acha que um ano é muito tempo ou pouco tempo para ganhar uma alma só para Jesus? 365 dias para ganhar apenas uma pessoa. Eu vou investir o meu tempo, a minha dedicação, o meu foco em uma única pessoa. Eu vou identificar o meu alvo e eu vou dedicar o ano inteiro para levar aquela pessoa para Jesus Cristo. Será que a gente consegue em um ano inteiro trazer uma pessoa para Jesus? Aliás, quantos anos fazem que a gente não traz ninguém para Jesus? Não para a igreja. Mas quantos anos faz que a gente não levou ninguém até os pés de Cristo? Será que estamos esperando pela volta de Jesus com essa perspectiva? Daqui a um ano, 160 membros. Daqui a 2 anos, 320 membros. Daqui a 3 anos, 640 membros. Daqui a 4 anos, 1.220 membros. 3, 4 anos para a gente, cada um de nós, ganhando uma pessoa apenas, durante todo um ano. Devemos aguardar a volta de Jesus de forma diligente, o testemunho pessoal, para nos encontrar com Ele, na nossa vida cristã e na evangelização. E para finalizar, irmãos, Pedro traz uma segunda ideia de diligência nos últimos 2 versos, 17 e 18, no crescimento espiritual. Portanto, amados, sabendo disso, guardai-vos para que não sejais desencaminhados pelo engano de homens sem princípios, vindo a perder a vossa firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O conhecimento por si só ele não é suficiente para nos proteger. Nós precisamos também crescer na graça do Senhor, para não sermos desviados pelas falsas doutrinas. Irmãos, como é triste ver pessoas que estavam firmes com Cristo, firmes na igreja, se desviando e agora andando em caminhos completamente diferentes do Evangelho. Por que isso acontece? Porque elas não foram diligentes no crescimento, no fortalecimento espiritual. E é isso que Pedro insiste para os irmãos aqui na segunda carta. Cresçam na graça, cresçam no conhecimento de Jesus, cresçam no conhecimento da palavra, para vocês não serem levados pelos ventos de doutrinas. A estabilidade do cristão vem da sua fé na palavra de Deus, no seu conhecimento da palavra e na capacidade de usar essa palavra nas suas decisões de vida. Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Quantas pessoas que em vez de buscar conselho com o pastor, com o diácono, com o irmão mais velho na fé, vai buscar conselho com um amigo lá fora, com uma pessoa que não teme a Deus. Nós temos que buscar, irmãos, na palavra esse conhecimento para tomar as nossas decisões. O crescimento espiritual é a chave. Não podemos dar à luz a bebês espirituais e depois deixá-los soltos. Uma criança que nasce, ela não consegue se alimentar sozinha, ela precisa de cuidado. Uma alma que vem para Jesus precisa de cuidado, precisa de acompanhamento. Muitas vezes nós como igreja somos negligentes em acompanhar o crescimento espiritual das pessoas. Nós nos contentamos em ver elas entregando a vida para Jesus, nascendo de novo, mas não cuidamos do crescimento espiritual dessas vidas, e aí, por causa disso, muitos se perdem. É preciso ensinar os cristãos novos na fé, nas doutrinas fundamentais da palavra de Deus, para que não sejam arrastados pelo erro dos falsos mestres, dos insubordinados, como Pedro diz aqui. Crescer na graça significa, com frequência, experimentar tribulações, até mesmo sofrimento. Porque graça pressupõe tribulação. Por que eu preciso da graça de Deus? Para enfrentar as tribulações. A graça de Deus ela vem para nós, meus irmãos, quando nós estamos enfrentando as situações difíceis. As lições aprendidas na escola da graça são sempre custosas, mas elas valem muito. Porque são as lições da escola da graça que nos levam a crescer. É aquela notícia que a gente recebe, é aquele diagnóstico médico, é aquela demissão do emprego, é aquele familiar que sofre um acidente, é aquela perda que a gente sofre.
São oportunidades de nós crescermos na graça do nosso Deus. Mas é preciso também crescer no conhecimento do Senhor através da sua palavra. E qual que é o resultado desse crescimento? Nós vamos glorificar a Deus, nós vamos glorificar a Cristo, nós vamos ser fortalecidos na nossa fé. Crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E para terminar, queridos, algumas aplicações muito breves para esta noite. Primeira delas, viva em santidade no mundo corrompido. Nós, como cristãos, membros da terceira igreja ou membros de uma outra igreja cristã, nós precisamos viver em santidade. Assim como os crentes do primeiro século, somos cercados por relativismo e imoralidade. A santidade é a marca da esperança viva. Vivemos diferente porque esperamos algo diferente. Buscamos santidade porque nós queremos nos encontrar com o Senhor. Aquele que não quer se encontrar com o Senhor não precisa viver em santidade. Segundo, a espera deve ser ativa. Esperar pela volta do Senhor não é sentar e cruzar os braços. Esperar pela volta do Senhor, meus irmãos, é uma espera missionária, evangelística, transformadora. Esperar pela volta do Senhor Jesus é uma espera de pregação, de proclamação, de serviço. É uma espera que pode apressar a volta do Senhor. Esperar não é só cruzar os braços. Esperar não é se refugiar numa comunidade secreta, distante. Esperar é ser ativo na proclamação do Evangelho. Terceira aplicação, permaneça firme na palavra. Falsos mestres ainda distorcem as Escrituras. Não talvez como na época de Pedro, não talvez como na época de Paulo, mas o que mais nós vemos hoje, meus irmãos, são igrejas distorcendo as Escrituras. Falsos mestres engodando as pessoas. É tempo de amadurecer na fé, crescer na graça e no conhecimento. Não podemos permanecer imaturos espirituais, bebês espirituais. Precisamos crescer. Porque quando você encontrar algo de heresia, você vai identificar que aquilo é heresia. Quando alguém vier com uma mensagem para você que está infringindo o Evangelho, você vai perceber que aquela mensagem, que aquele Evangelho não é a mensagem, não é o Evangelho de Cristo. Você é capaz de refutar falsas doutrinas, heresias? Você é capaz de argumentar com falsas religiões, com seitas? Você é capaz de resistir investidas que querem te afastar do Senhor? Permaneça firme na palavra. 4. Lembre-se, o tempo de Deus é graça. Para você que está aqui nessa noite, que ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo, o tempo de Deus é graça de Deus para você. O tempo da não vinda de Jesus é graça de Deus para você se arrepender dos seus pecados e entregar sua vida para Jesus. Porque se Jesus tivesse voltado ontem, você que não recebeu Ele como Senhor e Salvador, não teria mais chance de salvação. Então, o tempo da espera simboliza graça. O, entre aspas, atraso da volta de Jesus é misericórdia, para que mais pessoas possam ser salvas. Não retarde a sua entrega. Não adie o momento em que você vai entregar sua vida a Jesus. A igreja deve ver nisso o chamado ao evangelismo e não à indiferença. Muitas vezes nós, como igreja, não aproveitamos esse tempo de graça para pregar a palavra. Ficamos indiferentes a esta palavra. E último, viva
para a glória de Deus. Fique de pé, se você puder. Viva para a glória de Cristo. Pedro termina exortando para que a gente possa ter essa vida. Pedro exalta a volta de Jesus. Pedro nos incentiva nesta noite, irmãos, a que nós possamos glorificar a Ele. Que tipo de pessoas nós devemos ser? Pessoas piedosas, que buscam a santidade, aguardam a volta de Jesus e se preparam para esse tempo de encontro. A Ele seja dada a glória, agora. A Ele seja dada a glória na eternidade. Que Deus te abençoe.